Outra fase da carreira de Tom e Jerry que divide opiniões. Como vimos anteriormente aqui no canal Freak, a MGM fechou seu departamento de animação, dispensou os criadores de Tom e Jerry e encomendou novos curtas de um estúdio na República Tcheca. O diretor Gene Date e sua equipe não eram exatamente fãs dos personagens e trouxeram um estilo muito diferente, que rendeu uma fase bem controversa entre os fãs. Depois de Gene Date, o próximo diretor a trabalhar com Tom e Jerry seria um nome lendário na animação. Ele fez alguns curtas que, apesar de visualmente se aproximarem mais dos originais, tem muita gente que não gosta muito deles. Com o final do contrato de Gene Date, a MGM foi à procura de um novo diretor para Tom e Jerry. Desta vez, a escolha seria alguém nos Estados Unidos mesmo e um nome bem conhecido no meio da animação, Chuck Jones. No começo da década de 1960, Chuck Jones já acumulava mais de 30 anos de carreira, a maior parte deles na Warner Brothers, onde dirigiu vários desenhos das séries Merry Melodies e Looney Tunes, incluindo diversos clássicos. Seu talento com expressões faciais era insuperável. Ele tinha um contrato de exclusividade com a Warner. Porém, debaixo dos panos, ele também estava trabalhando na UPA, na produção de Gay Paris, escrito por ele ao lado de sua esposa Dorothy. Essa atitude foi considerada uma quebra no contrato e a Warner o demitiu. Jones estava com um estúdio próprio, a Sib Tower 12 Productions, quando a MGM o procurou. Além de muito dinheiro, a MGM ofereceu para Jones controle criativo total, algo que ele nunca teve na Warner. Jones era alguém muito preocupado com a animação enquanto forma de arte e ficou empolgado com a ideia de trabalhar na MGM, porque lá ele teria um orçamento generoso, com o qual poderia se dar ao luxo de produzir animação sem limites. Isso numa época em que toda a indústria estava migrando para a animação limitada, popularizada pelo estúdio Hanna-Barbera. Uma técnica que Jones criticava bastante e chamava de rádio ilustrado. Em 1963, a MGM comprou a Sib Tower, colocando à disposição do animador a quantia de $42 mil por curta, 12 mil a mais do que a quantia com a qual ele trabalhava na Warner. A Sib Tower 12 foi absorvida pela MGM e transformada na MGM Animation Visual Arts. A escolha de Chuck Jones parecia ser certeira para Tom e Jerry. Era o artista por trás de algum dos melhores momentos de Pernalonga, Patolino, Gaguinho e Papaléguas e Coyote, outra dupla famosa por perseguições. Porém, assim como foi o caso de Gene Date, mais uma vez a MGM colocou Tom e Jerry nas mãos de um diretor de animação que não gostava muito deles. Em uma entrevista em 1971, Jones admitiu que nunca entendeu os personagens da mesma forma que Bill Hanna e Joe Barbera os entendiam, e que ele tinha um certo desconforto em relação à violência dos curtas da fase original de Tom e Jerry. Isso seria refletido na fase comandada por ele. Jones trouxe para Tom e Jerry vários profissionais que trabalharam com ele na Warner. Muitos desses também foram demitidos mais ou menos na época que ele. Philip DeGuard ficou encarregado pelos cenários. Ele já havia trabalhado com Tom e Jerry ao lado de Hanna e Barbera e teve várias parcerias com Jones em Looney Tunes. O roteirista Michael Maltese, além de Looney Tunes, também teve experiência na Waterlands Productions, no Pica-Pau e também na Hanna-Barbera. Entre os animadores estavam Ken Harris, Ben Washam e Tom Ray. O artista de layouts, Morrissey Noble, seria o co-diretor ao lado de Jones na maioria dos curtas. O estilo de Jones na Warner poderia ser bem agitado e cheio de piadas, mas na transição para a MGM, algo não bateu exatamente como esperado. O ritmo dos curtas de Tom e Jerry na era Chuck Jones era bem menos frenético. Enquanto os desenhos originais eram sequências rápidas de vários momentos cômicos, os de Jones poderiam demorar alguns minutos até alguma parte engraçada. Momentos mais parados eram frequentes. A violência foi bem reduzida, ainda tinha a perseguição de gato e rato, mas as pancadas e outros desfechos mais impactantes poderiam acontecer fora das câmeras. De qualquer forma, tem muito que se elogiar nesses curtas. A animação é belíssima, é tudo super colorido e lindamente desenhado. Podem não ser aquele monte de gags dos Tom e Jerry originais ou de Looney Tunes,
Mas tem sim muitos momentos ótimos de comédia. Um bom exemplo é o curta The Cat's Me Out, em que Jerry compra um bulldog de um catálogo e quando ele chega é um cachorro miniatura que ataca o Tom várias vezes. Por acaso, esse cachorro é muito parecido com o Marco Antônio dos Looney Tunes. Uma piada recorrente dessa fase é o Tom tendo seu pelo rasgado como se fosse sua roupa. Muito do humor vinha das expressões faciais, transmitidos através dos novos designs de Tom e Jerry. Tom ficou com sobrancelhas mais grossas e uma tendência a fazer a cara de mal que Jones depois usaria no Grinch. E o Jerry ganhou orelhas e olhos maiores e uma cara meio parecida com a do Gaguinho nos curtas de Chuck Jones. Algo bem marcante dessa fase é a abertura, com o logo da MGM mudando para o Tom rugindo. Na Warner, Jones teve uma longa parceria com Carl Stalling, o maior nome quando o assunto é música para desenhos animados, e um elemento essencial dos melhores curtas de Looney Tunes. Mas, naquele ponto, Stalling já estava aposentado e seu sucessor, Milt Franklin, tinha contrato de exclusividade com a Warner. O compositor da maioria dos curtas da era Chuck Jones era Eugene Podeny, que tinha um estilo bem mais contido, o que talvez contribua ainda mais para que os curtas de Tom e Jerry da era Chuck Jones darem a sensação de algo mais devagar. Outro compositor que fez trilhas nessa fase foi Dean Elliott, que trazia um jazz suave. Alguns dos curtas dessa fase reciclavam ideias da era Hanna-Barbera, como Much Ado About Mousing, que é uma reciclagem do curta The Bodyguard. Tiveram também dois curtas que eram simplesmente de Tom e Jerry assistindo aos desenhos da era Hanna-Barbera, dando à dupla créditos como diretores. Jones falou sobre a dificuldade em trabalhar com os personagens de outros artistas e que Joe e Bill também teriam problemas se colocados na direção de Papaléguas e Coyote. Coyote e Papaléguas foram criações de Jones ao lado de Michael Maltese, e nessa série Jones mostrava uma perseguição entre dois inimigos naturais, sem diálogo, e ninguém duvida que é um clássico da comédia animada. Jones, na verdade, mencionou que o primeiro desenho de Coyote e Papaléguas, Fast and Furious, foi feito como uma paródia desse tema de perseguição nos desenhos animados. No caso da abordagem de Jones, o perseguido não necessariamente era mais esperto do que o perseguidor, como era de costume. O predador, no caso, falhava graças à sua própria incapacidade. Coyote e Papaléguas foram um sucesso inesperado e viraram toda uma série de curtas, levando outros animadores na Warner a apostar em algo parecido com Gato e Rato, combinando o Frajola com o Ligeirinho. Com Tom e Jerry, Jones tentou encontrar algum jeito de encaixar a fórmula de Tom e Jerry com o tipo de animação que ele estava interessado em fazer naquele momento. É importante notar que naquele ponto da carreira, Jones já tinha explorado diversos tipos de situações cômicas com os Looney Tunes, e agora estava mais interessado em ideias diferentes na animação. Chuck Jones, na verdade, parece ter ficado cada vez menos interessado em Tom e Jerry durante sua passagem pela MGM. A liberdade criativa que ele tinha dentro do estúdio o permitia desenvolver algumas ideias em curtas experimentais, como The Dot and the Line, com o qual ele ganhou um Oscar. Ele também pôde trabalhar em especiais de TV como o do Grinch. Nos últimos anos dessa fase, ficou ainda mais evidente que Tom e Jerry não eram uma prioridade para Chuck Jones, deixando a direção para Abe Levitan e Ben Washam. Essa era uma época em que os curtas de animação estavam ficando raros nos cinemas, e a TV estava virando o verdadeiro lar dos desenhos animados. Então é curioso que a MGM tenha apostado em levar esses novos curtas de Tom e Jerry para os cinemas, mas sem deixar de lado as exibições na TV. A partir de 1965, a equipe de Chuck Jones também ficou responsável por fazer edições nos curtas clássicos de Tom e Jerry para exibições na televisão. Foram feitos vários cortes e modificações. A principal delas talvez seja a substituição da Mammy Two Shoes por uma mulher irlandesa.
O último curta da era Chuck Jones foi dirigido por Ben Whishaw e exibido em 1967. Depois desse, mais uma vez a MGM encerrou a produção de novos curtas de Tom e Jerry para o cinema. Jones continuou produzindo especiais de televisão para a MGM até 1970, quando o estúdio novamente decidiu fechar seu departamento de animação. As animações de Jones para a MGM ganhavam prêmios, mas não davam o retorno financeiro esperado. Em matéria de animação, o foco da MGM passaria a ser o de vender seus curtas animados para emissoras de televisão ao redor do mundo. Chuck Jones seguiu em frente e abriu seu próprio estúdio, Chuck Jones Enterprises. Tom e Jerry passariam alguns anos na gaveta. A próxima fase de Tom e Jerry teria a dupla novamente nas mãos de seus criadores, numa série animada feita especialmente para a televisão. Só que não foi aquele retorno às raízes como poderia se imaginar. Tom e Jerry passariam a ser bons amiguinhos e, mesmo com Hanna-Barbera no comando, eles nunca estariam tão distantes de suas versões originais. Eu particularmente gosto bastante dos curtas da era Chuck Jones, mas entendo perfeitamente quem não gosta. É outro ritmo, é Tom e Jerry totalmente diferente. Eu gosto, mas deixe aí nos comentários o que você acha da era Chuck Jones e se você quer vídeos sobre as próximas fases da dupla. Um abraço e até uma próxima.